Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Ana teve duas EQMs. A primeira aconteceu quando ela tinha somente 5 anos de idade e tudo começou com uma falta de ar. A segunda, ela já era casada e estava grávida e também começou com uma falta de ar. Desde então a sua vida mudou e muito. Entre outras coisas, ela passou a ser informada sobre acontecimentos futuros. Essa entrevista foi dividida em 3 partes, todas publicadas hoje. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Ana. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós as suas 2 experiências de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde está falando e não nos poupe de nenhum detalhe. Tudo é importante. Muito obrigado desde já. A palavra está com você. Eu agradeço essa oportunidade de estar expondo essas minhas experiências, né? E são 2, mas meu nome é Ana Maria. Eu sou aposentada, moro na cidade de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Na minha primeira experiência, eu tinha 5 anos de idade. Eu estava na minha casa, brincando com meu irmãozinho, mais novo que eu, e minha irmã, um pouquinho mais velha, estava tomando conta de nós. Meus pais estavam no trabalho com meus irmãos. De repente, eu me senti mal, uma falta de ar, né? Me senti mal. Nisso, a minha irmã viu que eu estava passando mal e ela me levou e colocou em cima de uma cama. E ela estava apavorada, né? Porque eu estava muito mal. E aí ela foi chamar meus pais e meus irmãos, que estavam perto, trabalhando. Aí eu não vi mais, porque eu me vi fora do corpo. Eu não escutei mais ela ali, porque me vi fora do corpo, me olhando em cima daquela cama. Mas eu, como era criança, a gente não entendia, né? Agora eu entendo. Então, ela chegou, aí começou a chegar. Chegou meu pai, chegou meus irmãos, a minha mãe, né? E aí, nesse momento, eles olhavam para mim em cima da cama, mas eu dizia, mas eu estou aqui, né? Eu estou lá na cama, mas estou aqui. Eu vi aquela movimentação, né? Eles choravam, né? Alguns, né? Me chamavam. Mas eu estava acima deles. Nisso, veio até mim uma criança, mais ou menos do meu tamanho. E ela veio brincando comigo, a semblante dela sorrindo, tudo. Daí chegou um adulto, né? Um adulto também. Aí eles disseram para mim que era para mim ir com eles. Eu fiquei teimando, porque eu era uma criança e eu queria meus pais, lógico, né? Ficar com a minha família, com meus pais. E ali a gente ficou naquela teima com ela. Eu puxava, nós flutuava, e ela pegava na minha mão, eu sentia a mão dela, e a gente brincava. Ficou tempo nós brincando, eu vendo chegar mais gente na minha casa, chegar os conhecidos, tio, chegar a avó. E eu não entendia aquilo, sabe? E eu olhava, meu corpo estava lá, meu pai estava rezando perto do meu corpo. Isso foi, acho que uma noite. E aí ele me disse, aquele adulto falou comigo, ele me disse, vamos. E a menina também. E a menina falou assim, daí ele falou assim, eu peguei assim, mas quem é essa menina que brinca aqui comigo, que eu não conhecia, né? Aí ele me falou assim, essa menina é um aborto que a sua mãe teve. Tá? Mas eu não entendia nada, eu era uma criança, mas está gravado que eu estou repetindo o que eu vi naquela época. Aí eu disse, não, mas eu não vou, eu quero ficar com meu pai. E nisso meu pai, já era bem escuro, noite, isso meu pai estava rezando perto de mim. Aí eu olhei assim, eu quero ficar com meu pai. Daí ele disse, se você quer ficar com teu pai, você vai ficar. E ele pegou a mão assim e fez assim para mim. Quando ele fez assim, volta para teu pai. Daí eu voltei e já estava vendo meu pai no meu corpo, né? De volta, ele não estava mais flutuando. Aí sumiu, aquele adulto sumiu aquela imagem, a menina sumiu também.
E eu estava vendo novamente como eu era lá, estava normal, antes de acontecer isso, né? Aí eu disse para o meu pai assim, levantei, e meu pai se assustou, parou. Aí disse, ela voltou, né? Ela voltou, chorando, ficou alegre, que eu tinha voltado, né? Voltado, ele disse. Aí eu disse assim, pai, eu estou com fome e tenho sede. Aí foram providenciar, minha mãe lá, com as minhas tias, toda minha irmã mais velha, uma comida para me dar e água para mim. É isso eu lembro. Tá, mas daí, nesse momento, daí todo mundo ficou assim, né? Saíram, se afastaram, e a minha mãe disse assim, você precisa dormir, vamos dormir. Aí eu fico, adormeci, né? Continua a vida normal, no outro dia, tudo, me lembro brincando. Mas começou, eu me senti assim, algumas coisas, né, que a gente sentia mais, assim, sabe? E aí, né, passaram vários anos, porque eu já estava casada com a segunda EQM, eu já estava casada com um filho, e estava esperando outro bebê. Uns 2 meses, mais ou menos, de gravidez. Então, a minha mãe, ela tinha dado um AVC nela, e ela estava se recuperando. Mas, como eu morava mais longe, né, em Júlio de Castilhos, em Algrande, e ela ficava aqui, pertinho de Frederico e Valseco, mais ou menos 400 quilômetros, né? Aí eu disse, bom, mas então eu vou visitar minha mãe, então eu vou levar o Rafael, vamos lá. Chegando ali uns 2 dias que eu estava com a minha mãe, na casa do meu pai e minha mãe, passeando ali, visitando, me dá novamente aquela sensação da primeira vez, quando eu tinha 5 aninhos, aquela falta de ar, bem igualzinha. E eu me sentia mal, me senti mal, me senti mal. Aí travou aqui, o meu queixo travou. Ele travou. Aí a minha mãe disse assim para o meu pai, olha, nós precisamos levar ela para o hospital, porque a minha mãe já estava se recuperando do AVC, ela podia falar direitinho, já se, né, fazer as coisas. Aí, tá, meu pai disse assim, não, vamos levar. Aí nesse momento chegou um irmão mais velho, e a mãe explicou tudo para ele, que estava acontecendo comigo ali, que eu não estava bem, que precisava me levar para o hospital na emergência, né, no município onde ela residia. Assim fizeram, me levaram lá. Eu cheguei lá, aí o médico estava de plantão, me atendeu, as enfermeiras, e me levaram para um quarto. E disse assim, bom, agora nós vamos fazer exames, para ver que tipo de infecção você tem. Então, elas fizeram os exames, e eu acabei ficando internada lá. Eu fiquei dias internada, e o quadro se agravava do que ele melhorasse. Foi então que um determinado dia, eu vi a enfermeira falando com o médico, e o médico falando que tinha feito a visita no quarto, e estavam do lado assim falando, olha, nós não podemos levar ela mais para frente, porque ela está muito fraquinha, e o quadro dela, como ela está grave, é delicado, né? O remédio que eles vão dar lá, a medicação que eles vão dar lá, nós estamos já dando aqui. Não vai mudar, é só para ela sofrer. Tá? Mas dito isso, passou, no mesmo dia à tarde, daí, isso foi pela manhã, no dia de tarde, a visita de tarde lá, eu disse assim, pensando comigo lá, eu disse assim, tinha muita dor no corpo, é horrível a dor, os dias que eu estava lá, era muito horrível. Como eu estava com muita dor, eu falei assim, Deus, por favor, eu estou com muita dor e eu estou aceitando a morte, porque eu não suporto mais. E nisso eu já estava vomitando sangue, né? Eu vomitava sangue no meu lado, assim, eu vomitava sangue. Então eu estava já assim meio, né, bem mal. Nisso, eu me fui. Mas eu tenho essa criança, eu falei para ele. Mas eu tenho essa criança. Eu preciso ficar. E quando eu falei assim, eu me fui. Eu vi assim, de novo aquele ser, eu via quando pequenininha, em 5 anos, o mesmo estava ali, mas não estava mais aquela criança que brincava comigo, só o adulto.
Aí desceu sobre mim, assim, um cone de luz dourada, cintilante, dourada. E ele me pegou pela mão, e eu saí do corpo, e ele me pegou, eu saí do corpo. Saí e fui com ele, subindo naquele cone. Estava ultrapassando o hospital, sabe? Aí eu escutei, um determinado tempo, nós paramos. Estava indo naquele cone e ele parou. Ele me parou, sabe? Ele olhou para mim e me parou assim, sabe? Com a mão. E eu automaticamente parei. Nós paramos por um pouco. Eu escutei o Rafael, longe do hospital, eu estava subindo, né? Mas era longe do hospital, mais ou menos umas 3 quadras. Dava onde residia a minha mãe e meu pai. E eu escutava o Rafael chamar pela mãe, que era eu. Ele chamava, dizia para o meu marido, eu escutava o meu marido, a voz do meu marido, da minha mãe. E ele dizia assim, eu quero a minha mãe, eu quero a mamãe, eu quero a minha mãe. E eles tentavam, diziam, a mamãe está no hospital, você não pode ir lá, ela vai vir para o hospital, ela vai voltar. Mas ela tem que ficar lá, tomando os remédios para a mamãe melhorar. Mas ele chorava muito. Mas aí passou tudo. Parou tudo de novo e nós continuamos a andar. A subir, no caso. Daí, determinado tempo lá, eu vi assim, começou a ver uma luz, um ponto de luz assim, brilhosa, e chegamos naquela luz. Como fosse um portal na frente, né? Uma grande tela na frente, uma porta ali na frente, luminosa. Mas fora daquilo, tinha um mesmo ser, um mesmo semelhante a esse que estava me levando. Mas ele não estava me olhando para mim, ele estava olhando para dentro, né, no portal. Não estava olhando, ele estava de costas. Mas quando eu estava chegando mais perto, ele virou-se assim do lado e me fez assim, para, você não pode entrar. Aí eu vi o semblante dele, que era bem parecidinho. Mesmo assim, era igual do outro. Aí ele me disse, você não pode entrar. Porque se você entrar, você não vai mais voltar. Aí eu questionei ele, por quê? Eu não estava entendendo, mas por que eu não podia entrar? Porque eu queria entrar, porque eu me senti muito bem. Eu estava me sentindo muito bem à frente daquele portal. Eu comecei a me sentir bem. Porque eu queria entrar, uma vontade de entrar lá. E ele disse, não, você precisa voltar terrenamente, porque você não completou a tua missão. Aí ele tem me dito umas coisas aí, me falou assim, eu digo, mas por quê? Ele disse, você vai voltar, porque você não completou a missão. E você vai falar para o médico que eu mandei. E você está curada. Aí eu disse, tá, vou falar então, né? Daí ele me falou, eu olhei para ele assim, e eu comecei a perceber, mas eu ainda tinha vontade de resistência, porque eu queria entrar naquele portal. Eu não queria voltar, sabe? A gente não quer voltar daí. Você chega até lá, você não quer voltar. Aí ele disse, não, você precisa voltar. E você vai falar para ele que você não vai ficar lá no hospital, você vai ficar na casa do seu pai. Você está curado e tal. Aí já me vi virando assim, e tinha um fio aqui, ó, no meu corpo, né, o outro corpo lá que eu estava, não no corpo matéria, mas no corpo espiritual, eu estava com um fio grudado bem aqui, ó, bem no meu peito. Um fiozinho dourado, bem fininho, dourado, mas bem fininho, sabe? Dourado. Aí eu comecei a voltar. Por aquele fio eu voltei, cheguei, já estava no quarto do hospital de novo. Eu me vejo no hospital e estava lá o médico, né, e mais uma enfermeira. Aí o médico falou assim, ela voltou. Aí
A enfermeira falou, não, mas ela, né, então não pode. Ela voltou, mas ela não tá falando coisa com coisa. E ele disse, não. Aí eu disse para ele, olha, eu fui num lugar. E ele então me disse como é esse lugar, onde é que você foi e como é esse lugar. Que eu detalhasse para ele. Aí eu falei assim, doutor, olha, doutor, eu estava mal aqui e eu não aguentava mais de dor e eu pedi para Deus que eu aceitava a morte, que me levasse, né? Mas por causa dessa criança que eu estava no meu útero, né? Gerando aquela criança que estava grávida, eu não queria ir. Mas pela dor que eu sentia muito grande, eu estava aceitando a morte porque eu não suportava mais a dor, eu falei pro médico. Aí ele me disse assim, o que mais que ele disse? Ele falou alguma coisa? O que aconteceu? Não, o que aconteceu contigo lá? Aí eu digo, olha, aconteceu o seguinte, eu saí do meu corpo, veio um ser aqui, veio um cone de luz direto a mim, em cima, né, que eu estava na cama, e ele me levou. Eu saí do corpo, o meu corpo ficou, e eu flutuei e fui com ele. E aí eu contei os detalhes, tudo que eu já tenho contado, né, até chegar lá. E eu chegando lá, ele me mandou de volta. Que não era tempo. E nesse tempo, ele me mandou de volta porque eu não tinha completado a missão terrena. Minha missão terrena. E que eu estava curada. Era para dizer para o médico que estava curada. E que eu não ia mais ficar no hospital, que ia ficar na casa de meu pai. Aí o médico disse assim, a enfermeira falou para ele, tá, mas tu não vai dar ouvido para isso, né? Isso aí não, ela não tá falando, né? Ele disse, não, eu vou fazer exatamente o que ele mandou. Eu vou dar alta para ela vai para casa do pai dela. Ela não vai mais ficar aqui. Mas ele acabou fazendo um teste comigo. Um teste ali comigo. Ele disse, olha, você levanta da cama? Até para que a enfermeira visse também, porque ela estava muito teimosa também, né, ali, de insistência, de não deixar sair do hospital. Aí ela disse, você caminha, você levanta daqui e vai caminhar, caminha aqui. Eu estava muito fraquinha, né? Sozinha, você vai caminhar aqui, na volta da cama, no hospital aqui, na volta no quarto, e daí se você caminhar e voltar e sentar na cama, tudo bem que não acontece nada, eu vou te dar alta agora. E nisso eu caminhei. Digo, não, tô curada, falei pra ele. O cara falou lá, tô curada, tô bem, não sinto mais nada. Não sentia dor, não sentia mais nada. Aí foi que ele me deu alta do hospital e eu fui pra casa dos meus pais lá. E lá eu me senti bem, nunca mais, né, senti dor. Aí a minha mãe me segurou mais uns dias na casa dela, meu pai, pra certificar que eu tava bem, né. Aí eu voltei para minha casa de volta, voltei lá para o meu município de volta. Nós combinamos antes dessa entrevista até que você contaria até as 2 EQMs. Sabemos que você tem muitas outras coisas para falar, mas eu pedi para que você parasse aí para eu fazer as perguntas sobre as EQMs e depois a gente segue adiante, tá? Antes, Carlos, de você fazer as perguntas, eu queria te contar uma coisa que eu esqueci. Um detalhe lá que eu esqueci. Eu, quando estava voltando lá, que ele me mandou de volta, né, ele me mostrou. Olha, eu estava muito teimosa, né, para querer ficar lá, entrar. E ele disse assim, olha, e eu olhei assim, abaixo daquele portal de luz, tinha um outro, tá, um outro portal, tá? Ele era cinza, em cinza, era tudo cinza. Aí, lá, como que, assim, vou explicar assim, né, lá falta luz, entende? Tem a ausência da luz, era lá, né, no caso, não tinha luz. Aí ele me mostrou, eu via tudo em cinza. Não tinha cores, não era colorido, era tudo cinza. Não tinha cor. Aí ele me mandou olhar aquele outro acima, o portal, né, com a chegada, que eu tirei, o luminoso, né, aí sim, lá tinha grama, tinha um gramado verdinho,
E um detalhe que me marcou foi os caminhos que tinha lá para caminhar. Não caminhava na grama, tá? Tinha os caminhos, eles eram de pedra, cristal, sabe? Ele era um cristal, ele era um vidro, mas era um cristal. Um cristal. Aí lá eu vi seres no mesmo jeito desses outros, igualzinho esses que me levou e aquele que estava no portal. Semelhantes, passeando por lá. Eu vi pessoas também, pessoas caminhando, tá? Mas elas não se comunicavam comigo, eu estava só olhando. De lá eu estava olhando, né? Aí ele me disse para mim voltar, foi onde que eu vi o detalhe do fiozinho dourado, e voltei. Mas por que ele quis que você olhasse lá dentro? Porque eu estava muito teimosa, eu queria ficar. E ele me mostrou, para me ter certeza, aonde eu iria, ele me disse assim, ó, se você desobedecer, aí ele falou, né? Se você desobedecer, e de não voltar, não queria ele voltar, né? Isso é uma desobediência, porque eu estou mandando, ele disse. Aí ele disse, você vai ficar lá, ó. Você vai ficar naquele lugar aí, você vai descer nesse lugar aí. Ah, mas daí eu não quis, né? Disse, não, totalmente, né? Eu vou voltar. Aí ele tem me falado assim, então que era para me obedecer e voltar, né? Completar a minha missão terrena aqui na Terra. E que eu ajudasse no sofrimento humano. Voltasse. Nisso, eu vejo um fio, me vejo com um fiozinho dourado, bem fininho, preso àquele meu corpo espiritual que estava lá. E esse fio, né, ele estava conectado no meu corpo lá no hospital, onde eu estava no hospital. Meu corpo morto lá no hospital, matéria. Nisso, eu me vejo no hospital de volta. Eu voltei por aquilo. Voltei. Já que você falou sobre isso, eu vou começar pelo final, te perguntando sobre esse portal. Então, eu também vou falar em cima do que nós conversamos antes dessa entrevista, tá? Onde eu pude entender de fato o que aconteceu. Então, para ficar claro, você chegou, tinha um segundo ser que estava olhando para dentro desse portal, né? Primeiro, me explique como que era esse portal. Era uma coisa redonda? Era uma porta com batente? Você consegue definir o que era esse portal? Eu defino como um buraco, fosse, né? Abrir, simplesmente abrir assim, ó, sabe? Uma dimensão que se abre. Ela se abre, aquele foco de luz forte, né? E tem raios de luz brilhante. Ele é uma abertura ali, né? Uma bola, fosse ali um... Então, sendo assim, esse segundo portal estava dentro do primeiro? Quer dizer, você precisava olhar dentro do primeiro para enxergar o segundo lá embaixo, é isso? É isso, eu precisava ver o primeiro, né, para ver o outro que estava abaixo. Porque ali onde eu estava, não tinha portal, o portal estava para lá, né, do outro lado ali. Ali começava o portal naquela luz brilhante forte ali. Ali que começava aquela nova dimensão ali. E ele foi enérgico, como você contou, no sentido de chamar você de desobediente? Ele foi muito enérgico, né? Ele me repreendeu ali, me deu uma correção, né? Mas isso ele fez, eu senti que ele fez isso para que eu obedecesse, né? Voltasse, né? Entendesse, né? Ele foi bem enérgico ali. Ana, e qual a missão que você de fato tem segundo ele? Era de amenizar, né, o sofrimento humano. Ele me falou essa palavra, né? Eu sinto isso, que ele disse assim. Então ele me falou, você vai, né, voltar para amenizar, você vai ajudar a missão terrena, de amenizar o sofrimento humano. Então, eu tenho entendido, porque depois tem me aparecido várias pessoas na minha frente com muitos problemas, né? Então, eu tenho entendido que a gente ajudar em todo, em geral, assim, né, em todo o sofrimento humano que as pessoas sentem, nós sentimos aqui na Terra. Ao ter ido para lá, você voltou diferente? Eu voltei diferente.
eu voltei com a bilocação, eu me blocava de lugar, né? Eu estava no meu corpo, mas estava fora do meu corpo, saía do meu corpo. E assim, eu me via. A primeira experiência que eu tive depois, assim, esse contato que eu tive dele lá, foi assim, eu saí do meu corpo, eu bloqueei, eu fui no hospital. Mas a gente não entra, né, pela porta, assim, sabe? A gente atravessa a parede. E eu já estava num corredor. E lá estava umas enfermeiras levando uma maca, um paciente em uma maca. Mas eu estava simplesmente acompanhando, porque eu não sabia, né, o que eu estava fazendo lá, até então. Aí eles entraram num bloco cirúrgico, e lá estava uma equipe médica esperando esse paciente, né, chegar lá no bloco cirúrgico lá. Aí lá eu recebi um aviso, ele me falou, esse ser do lado me falou de novo para mim. Você vai ficar aqui porque precisa. Esse paciente estava lá, precisava de energias vitais. Ele me fala assim, e você vai ficar aqui o tempo que for necessário. Aí eu fiquei. Lá eu via o médico, via todo o procedimento deles fazendo com o paciente, né? E simplesmente vi. Só que eu recebia, não dele que estava do lado. Ele estava de luz, aquele ser, o mesmo ser. Só que eu recebia um cone em cima da minha cabeça. Eu sentia a luz entrando, tá? E essa luz, ela emanava, né? E ela ia direto para aquele paciente que eles estavam fazendo o procedimento cirúrgico. Nisso, eu comecei a sentir o coração dele, os batimentos. Aí, determinado, não sei quanto tempo eu tinha ficado, mas eu voltei. Aí voltei de volta. Estava, né, em casa de volta, lá. Essa luz entrava pela sua cabeça e de que forma que chegava nesse paciente? Saía como de você para ir para ele? Ela saía do meu corpo. Ela emanava, sabe? Ela emanava. Eu irradiava a luz, mas não era aquela luz. Mas ela saía do seu corpo por inteiro ou através de alguma região específica do seu corpo? Não, eu ficava, ela saía, ela vinha, eu via assim, ó, porque eu olhava, eu estava aqui, ó, né, diferente, olhando assim, o paciente estava lá, os médicos, né, ele estava na mesa, né, e eu via assim que saía do meu corpo aqui, ele simplesmente saía do meu corpo, não saía pelas mãos, sabe, ele saía aqui, saía pela frente do meu corpo, eu recebia e aquilo emanava. Esse cone de luz era de que cor? Olha, ele era branco, ele era branquinho, assim, um pouco de verde. Esverdeadinho, assim. E essa luz que saía de você para o paciente era da mesma cor? A luz que saía do paciente, que vinha de cima, essa mesma. Ia para o paciente. A luz que entrava pela sua cabeça era branca esverdeada. E a luz que saía de você para o paciente era da mesma cor? Era a mesma, não, ela era da mesma cor, só que ela juntava um dourado. É impressionante. Aí ela parecia mais assim, um esverdeadinho, o branco se tornava um pouquinho mais douradinho, parecia assim só. Mas era a mesma cor que eu recebia, ia lá. Então, a luz ela chegava na sua cabeça branco esverdeada e saía de você para o paciente branco esverdeada com um pouquinho de dourado. É um pouquinho de dourado. E esse dourado era um douradinho assim, não era um dourado, dava para notar assim, um pouquinho mais de branquinho, assim, junto, como mesclasse aquilo, sabe? Uma mesclação, assim. Mas não tinha dourado na luz que vinha de cima até a sua cabeça? Não. Porque o dourado estava no meu corpo. Depois eu fiquei, né? Depois me falaram isso para mim. Então, deixa eu entender. Isso tem a ver com parte da sua missão. Você, de alguma forma, estava sendo necessária que você ficasse como se fosse uma antena receptora ao lado de uma pessoa
Então você era uma antena que recebia essa energia para que essa energia pudesse chegar até essa pessoa? É isso? Isso, exatamente isso, né? Exatamente isso. E a minha luz no meu corpo era dourada, eu tinha dourada, né? Mas eu recebia aquela branca com verde esverdeada lá. Bem, antes da gente seguir adiante, porque tem muita coisa que você vai falar, eu queria voltar para as duas EQMs e fazer algumas perguntas específicas. Você me contou que o que você teve na primeira EQM e o que você teve na segunda EQM era parecido, você sentia falta de ar nos dois casos. No primeiro caso, quando você tinha 5 anos, você não foi levada para o hospital por alguma razão? Na época, eu quero deixar esse detalhe bem assim, ó, porque na época, depois a gente sabia, agora, que era dificultoso eles levarem para o hospital por um corte que a pessoa tivesse, um machucado, entende? Era difícil financeiramente, de transporte, localização? A localização era difícil, o acesso era difícil, né? Era difícil. Dinheiro até o meu pai tinha, mas o acesso era difícil. E o que aconteceu? O que seus pais disseram, contaram para você mais tarde? Porque, pelo que você contou, você teve uma falta de ar, apareceu uma criança, um ser, você resolveu ficar, deixaram você ficar. Mas foi só uma falta de ar? Seus pais chegaram a achar que você tinha morrido, alguma coisa assim? Sim. Eles falaram, sim, que eu tinha morrido, sim. E como que eles chegaram a essa conclusão? Meu pai disse que eu não tinha mais pulso, não respirava. E o coração não batia. Entendi. Então ele sabia como fazer essa verificação. Sim, sabia. Quando você perguntou para aquele ser quem era aquela menina, foi dito que era a menina que tinha o aborto que a sua mãe teve. Você chegou em algum momento no futuro, depois daquela época, você chegou a perguntar para sua mãe sobre isso? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Ana. É imperdível. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo sair do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?